Bora, meus queridos, então agora aqui nessa dica hoje, uma dica bem importante, focada até no perfil da banca FCC, para que você possa perceber como essa matéria de ato administrativo cai no perfil da banca FCC. Olha só, primeiro vamos fazer aqui uma mini revisão, depois eu mostro como é que isso caiu agora em 2017. Isso aqui é tri importante, como o pessoal costuma falar aqui no Sul, né? É tri importante, olha só. Os 5 elementos do ato administrativo, esses aqui são extremamente conhecidos. A autoridade competente, que vai praticar um ato por um motivo, tem que ter um objeto conteúdo, uma forma e uma finalidade. Professor, tá, mas isso aí eu já sei, como é que eu vou decifrar isso no dia da minha prova? Eu vou contar uma historinha e nós vamos começar a entender as etapas da cabeça que a gente faz, né? Um fluxograma que a gente percorre para achar os problemas e os furos do ato administrativo para chegar até a resposta da questão, tá certo? Então, ó, venha comigo agora aqui que nós vamos trabalhar esse assunto. Toda vez que eu falo em autoridade competente, eu tenho que saber se ela é competente para praticar tal ato. Se eu falo em autoridade competente, eu falo em agente público. O agente público, ele tem as suas competências fixadas em lei. Lei no sentido amplo, não é só a lei ordinária, lei complementar, não, é lei em sentido amplo. Quando eu falo em sentido amplo, lei no sentido amplo, eu falo em Constituição Federal, eu falo em competência que vem de medida provisória, eu falo competência que vem de portarias, tá? Então a competência no sentido amplo, ela vem da lei, tá certo? Não se presume competência, ou ela vem da lei ou não vem, não existe competência presumida. Aqui nós vamos fazer uma revisão, vai ficar bem legal, olha só, preste bem atenção. Então eu tenho um agente competente para praticar determinado ato. Esse agente, ou ele pratica o ato de ofício, ou ele pratica o ato quando instigado, quando alguém faz um pedido para ele. Então, o agente público pode praticar atos de ofício quando previsto em lei, princípio da legalidade. O administrador só vai fazer aquilo que está previsto em lei, ou ele vai praticar um ato quando instigado por alguém, quando alguém faz um pedido para ele. Quando ele vai praticar o ato, então nós temos um motivo pela qual ele se mexeu, se movimentou, pela qual ele realmente tomou uma atitude. Essa atitude dele tem que encontrar um amparo jurídico, tem que ter um amparo jurídico na legislação, ou na doutrina, ou na jurisprudência. Tem que estar de acordo com a lei. Aqui o amparo jurídico também é um amparo amplo, porque ele pode tomar uma ação baseada num tratado internacional, numa emenda constitucional, numa Constituição Federal, na ADCT da própria Constituição. E esse amparo jurídico, esse substrato jurídico, tem que ter uma correlação com o fato real que realmente existiu. Vamos botar aqui, ó, fato real que realmente existiu. Então, se existe um substrato de fato, aparece assim às vezes em prova, substrato fático ou de fato, é a mesma coisa que o substrato real, que é o que acontece no mundo real. E se existe um amparo jurídico para isso, então essa autoridade competente poderá praticar um ato administrativo. Esse ato administrativo vai ganhar um nomezinho. E o nomezinho do ato administrativo é o seu objeto, é o seu conteúdo, é o nome, olha só. Vamos botar aqui, ó, é o nome do ato administrativo. De forma grosseira, só para você entender, né? O nomezinho do que ele vai fazer. E ele vai botar numa forma, que será uma forma escrita ou uma forma oralizada. Tudo isso buscando uma finalidade. A finalidade é, digamos assim, o objetivo imediato do ato. Olha só, a finalidade é o objetivo imediato do ato administrativo. É, na verdade, o objetivo que nós queremos alcançar, olha só, futuro. Tá certo? O objeto, por sua vez, ele é o objetivo, olha só, o objeto é o objetivo imediato. Vamos anotar isso aqui? É o objetivo imediato. Imediato. É o que eu vou dar agora para a pessoa. É o real, é o premente, naquele momento ali. Imediato. Tá. Professor, olha só, não estou conseguindo entender bem aonde o senhor está querendo chegar. Vamos colocar alguns exemplos e nós vamos entender. Olha só. Imagina que de repente você
já cumpriu mais de 12 meses de efetivo exercício de trabalho e você adquiriu então o seu primeiro período aquisitivo para férias. Preste bem atenção. Aí você solicita férias para o seu chefe, ó. Você instiga ele. Chefe, eu quero as minhas férias. Se ele for a autoridade competente, porque está previsto no regimento interno, aí de repente do tribunal, do órgão público ou na própria legislação lá do ente público, se ele for a autoridade competente, ele vai praticar um ato. Olha só, qual o substrato jurídico? Exemplo, artigo 116 da lei tal. Diz que todo servidor que tiver mais de 12 meses de efetivo exercício tem direito de férias. Que legal. Será que você tem mais de 12 meses de efetivo exercício? Sim. Se você realmente tem mais de 12 meses, você preenche o substrato fático de realidade real que você tem mais de 12 meses, portanto encontra um fundamento jurídico e sendo assim essa autoridade competente está apta para praticar o quê? O ato administrativo. Como é que é o nome do seu pedido? Férias. Olha só, férias. Você vai solicitar então as suas férias. Então as férias é na verdade o conteúdo, é o objeto do ato. Como é que ele vai conceder as férias para você? Através de um documento chamado portaria. Então a forma será um documento escrito chamado de portaria. Portaria. Como eu sou do interior, eu tenho um R bem carregado, né? Portaria, tá certo? Qual é a finalidade de conceder férias para você? Para que você realmente se recupere fisicamente, mentalmente, para que volte com sangue nos olhos para trabalhar. Veja que essa disposição só vai alcançar no final das suas férias. Então, o efeito futuro das férias é que você possa se recuperar fisicamente e emocionalmente para voltar com sangue nos olhos. Então a finalidade é dar realmente a você condições para que você possa descansar e se restaurar. Mas imediatamente eu concedo 30 dias de férias para você, através de uma portaria. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Se fizer sentido, se está fazendo sentido para você, deixa o seu comentário no meu vídeo aqui que eu vou ficar bem legal, vou ficar bem faceiro mesmo, saber que você está conseguindo entender agora a matéria de ato administrativo. O que acontece? Dentro da parte de ato administrativo, nós temos que encontrar os defeitos do ato administrativo, os defeitos. Eu posso ter defeitos em relação à autoridade competente, ela pode ser relativamente incompetente, ou ela pode ser absolutamente incompetente, e vai gerar lá os efeitos da nulidade do ato administrativo, que não é objeto hoje daqui do nosso vídeo. Eu posso ter o defeito no motivo em que a autoridade se baseia ou baseia-se num fundamento jurídico equivocado, errado, que não encontra amparo legal, ou que de repente, olhando os dias de trabalho, ela chega à conclusão que você não tem ainda 12 meses de efetivo exercício, então você não tem um amparo fático, tá certo? Mais ainda, quando eu olho para o objeto, eu tenho que saber se o objeto é um objeto legal, lícito, permitido e determinado. Será que é legal dar férias para alguém? Claro, as férias estão previstas na Constituição Federal, como basilar, depois em todas as demais legislações. Então, férias é um objeto lícito, legal, permitido. E a forma? Aí vem as formas lá, eu tenho portaria, eu tenho decreto, eu tenho resolução, eu tenho instrução normativa, e aí nós temos diversas formas para manifestar os atos do meu administrador, que nesse meu caso aqui o ato correto é pela forma portaria. E eu sempre vou buscar, prestigiando aí o princípio da impessoalidade, buscar uma finalidade pública no interesse público. Eu não posso ter finalidade privada particular praticando um ato, porque eu estaria em desvio de finalidade, que é o que nós chamamos de abuso de poder por desvio de finalidade. Tá legal, né? Então nós temos sempre que cuidar disso. Se eu tiver vício no motivo, o meu ato sempre será nulo. Se eu tiver vício no objeto, que o objeto é ilegal, sempre será nulo. Se eu tiver vício na finalidade, o objeto sempre será nulo. Agora, se eu tiver defeito ou vício na forma ou na autoridade competente, nós poderemos ter algumas possibilidades de convalidação do ato administrativo, mas isso é objeto para um outro dia, tá? Ou será para outro dia.
Agora, diante desse exemplo, eu vou trazer um caso para vocês real e vocês vão trabalhar comigo aqui e depois nós vamos achar a resposta. Olha só. Imagine que a autoridade competente agora é um prefeito. Vamos botar o nomezinho aqui. A autoridade competente é um prefeito. Prefeito. O prefeito concedeu uma licença por motivo de doença em pessoa da família. Então aqui o meu objeto agora é licença. Vamos colocar aqui, ó, licença. Eu vou deixar aqui o meu exemplo anterior apenas para que você possa fazer a correlação. A licença, as licenças, em síntese, elas são materializadas, exteriorizadas através de portarias. Qual é o objetivo da licença que eu falei? Para tratar de pessoa da família. Então a finalidade é que o servidor possa auxiliar a sua família, afinal de contas a família lá é um princípio básico da Constituição Federal que é a base da sociedade. Então veja que o efeito imediato futuro é que o servidor possa ajudar a família dele. E o imediato é que ele realmente saia em licença para ajudar a família. Faz sentido para você? Faz? A autoridade competente vai buscar um fundamento jurídico para conceder a licença. Suponhamos, olha só, suponhamos que existe o fundamento para a concessão da licença no artigo 10 da legislação tal. Tá? Então, suponhamos que tenha em relação a isso. Mas olha a pergunta que eu faço para ti agora. E se o servidor já for falecido? Se o servidor já era falecido, já estava falecido, estava morto no momento da concessão da licença. Pergunto para você, olha só, preste bem atenção, pergunto para você. Será que é lícito conceder licença para um morto? Para um servidor morto? Não. Então eu não posso conceder licença para mortos, para servidores mortos. Sendo assim, esta licença aqui é uma licença ilícita, é uma licença ilegal, muito embora tenha sido praticado por uma autoridade competente, muito embora eu poderia encontrar um substrato jurídico que amparasse, na realidade, a prática desse ato. Mas eu não posso. É a mesma coisa que eu conceder, se eu fosse prefeito, conceder uma licença para um cachorro. Eu não posso conceder uma licença para um animal, para um cachorro, porque não é permitido o objeto licença para cachorros. Imagina um cachorro cuidar da sua família, lá da cadelinha, lá, enfim, não posso. Então o objeto é ilícito. Faz sentido isso para você? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, Hermes, o Hermes é meu editor, bote aqui na minha frente então a questão, coloca aí, pode botar a película, a questão de 2017, Banca FCC, para o TRT da 24ª Região, concurso para técnico, que diz exatamente o seguinte: o prefeito de determinado município concedeu licença por motivo de doença em pessoa da família a servidor público municipal já falecido. Neste caso, o ato administrativo citado apresenta vício de... Volta para mim aqui, Hermes, por favor, tira a película. Então eu pergunto, prefeito municipal que concede a licença para alguém já falecido, nós temos um vício do objeto. O objeto é ilícito, portanto, a resposta da questão era vício de objeto ou conteúdo. É a mesma coisa. Bom, espero que você tenha gostado, espero que o quadro tenha elucidado, esclarecido essa matéria para você. Deixe os seus comentários, deixe o seu like, deixe aqui embaixo então aí as suas observações. Eu teria o prazer de lê-las e responder assim que possível. E lembre-se, ó, tenho muitas outras informações importantes para você e não esqueça que só a vitória interessa e o resto é o resto. Vamos lá!